A ficção científica chegou à novela das 6. Em O Amor Está no Ar, Luísa, vivida por Natália Lage, acaba de ser levada pelos ETs. É o que os ufólogos chamam de abdução. Mas e quando os sequestros alienígenas supostamente acontecem na vida real? Eu estava vendo televisão, meu marido estava na varanda, ele disse, vem cá ver uma coisa. E tinha umas luzes no morro. Eu vi uns seres chegando perto de mim e me levando para um outro lugar. Eu entrei numa sala e tinham vários outros seres, alguns pequenininhos, que foram 2 que me levaram, eram pequenininhos. Abdução. Sequestro de seres humanos por alienígenas. Pessoas comuns que são arrancadas de casa, da rua, contra a vontade. Parece fantástico, mas acredite, centenas de pessoas em todo o mundo afirmam que já foram levadas por ETs para dentro de naves espaciais. O assunto aparece na novela das 6, O Amor Está no Ar. Luísa, vivida por Natália Lage, é levada à constelação de Orion. A cena você vai ver esta semana. Mas será que a Natália acredita em abdução? Eu acho que muitas dessas histórias são verdadeiras e têm fundamento e tal. Mas eu acho que muita coisa também faz parte da imaginação, né? O ufólogo Marco Antônio Petit, que foi consultor da novela, está convencido de que os abduzidos estão falando a verdade. Existem realmente alguns casos em que os abduzidos receberam, por exemplo, amostras metálicas que foram analisadas em laboratórios e depois pôde-se confirmar claramente que o processo de fundição era totalmente diferente do que é realizado aqui no nosso planeta, por exemplo, pela nossa tecnologia. A tal amostra de metal teria sido entregue por um ET ao mais controvertido personagem da ufologia mundial, o suíço Edward Meyer. As fotos que ele fez de seus supostos contatos despertam altíssimas suspeitas. O mais célebre caso de abdução aconteceu em 75 com Travis Walton, um lenhador de Snowflake, no Texas, Estados Unidos. O episódio Walton, que virou filme, é famoso por uma característica rara. Teve testemunhas. Mas a polícia não acreditou no depoimento dos colegas de Walton. Achavam que eles o tinham assassinado. Os rapazes foram aprovados no teste com o detector de mentiras. Travis Walton apareceu a 80 quilômetros do local do sequestro 5 dias depois. Na maioria das vezes, as lembranças das chamadas abduções só vêm à tona durante sessões de hipnose. Eles são feios e parecem maus. Não sorriem. Os pacientes de Bud Hopkins inspiraram o filme Intrusos, lançado no Brasil. Os relatos dão conta de estranhos implantes aplicados pelos ETs e marcas no corpo depois desses encontros. Esta foto é da abduzida Kate Davis. E mais, depoimentos colhidos em diferentes pontos do mundo sugerem que há um padrão nos sequestros alienígenas. Quando você faz a regressão, ela se vê geralmente sendo sugada, né? E é tão presente que ela, de um modo geral, ela faz o gesto até na hora da regressão. Então, me puxando por aqui agora. E, de repente, ela já está dentro de um local que a gente deduz que seja uma nave, mas, normalmente, elas não veem a nave fora. E tem uma cama ou cadeira, que é muito comum se dizer igual uma cadeira de dentista, porque essa cama deita, tá? Então, ali são feitos experimentos, quer dizer, tira-se sangue, se tira esperma, se tira óvulos das mulheres. Os pesquisadores acreditam que os ETs realizam experiências genéticas com humanos. Eles falam em óvulos que são fecundados e reintroduzidos. Por volta dos 3 meses de gestação, afirmam, os fetos são retirados. Esta mulher de 49 anos, que mora em Petrópolis, estado do Rio, jura que viveu essa experiência. Ela não quer mostrar o rosto para não expor a família.
conta a mesma história do filme. Só que o filme foi lançado anos depois de sua suposta abdução. Ela relata suas visitas a naves espaciais. Você via aqueles úteros artificiais, crianças em gestação e as que já tinham nascido nos bercinhos. Ela conta também que foi apresentada ao filho retirado de seu ventre. E quando eu vi a criança, eu levei um choque terrível, porque eles me apresentaram a criança como se fosse o meu arquivo genético. Eu queria tocá-lo, eu queria chegar perto dele, mas não era permitido. Tudo fantasia, é o que diz a ciência. Depois de pesquisar dezenas de relatos, o astrônomo Carl Sagan, morto no ano passado, decretou: não há qualquer evidência científica para sustentar as histórias dos ufólogos. Veja alguns argumentos de ambos os lados e tire suas conclusões, porque daqui a pouco você vai poder dar sua opinião aqui no Fantástico. Abuso na infância. O cientista diz que muitos dos chamados abduzidos, na verdade, foram molestados pelos pais. E a história de sexo com ETs seria uma defesa psíquica. Novamente, os ufólogos invertem a questão e asseguram que, muitas vezes, pacientes que acreditam terem sofrido abusos na infância, quando submetidos à hipnose, descobrem que foram abduzidos. Indução na hipnose. Sagan disse que terapeutas da linha ufológica induzem nos pacientes experiências que jamais existiram. Aqui, os ufólogos dão o braço a torcer. Admitem que alguns, no afã de provar suas teses, acabam induzindo o paciente a acreditar que esteve em naves espaciais. Alucinações. Esse é o diagnóstico de Carl Sagan para os depoimentos dos abduzidos. Aqui, os ufólogos batem o pé. Acreditam que há evidências para sustentar que as abduções são um fato. Encontrei poucas pessoas que mentiram. A maioria, me parece, diz a verdade. Até porque elas não têm nada a ganhar inventando uma história dessas. Você já viu os depoimentos de quem diz ter sido sequestrado por extraterrestres e também o ponto de vista da ciência, descrente de tudo isso. Chegou a hora de o painel do Fantástico saber a sua opinião sobre este assunto sempre misterioso. Se você acha que as pessoas que se dizem levadas por ETs estão pura e simplesmente mentindo, ligue para 0800 70 90 80. Caso sua opinião seja que elas foram vítimas de delírios, ilusões e acabaram confundindo isso com a realidade, o número é 0800 70 90 81. Mas se para você é tudo verdade e o